Lá no meu Instagram eu já postei alguns vídeos de autores que eu quero ler tudo. E então eu quis também trazer pra cá, como eu fiz já com o Orhan Pamuk. E dessa vez eu vou mostrar pra vocês que eu quero ler tudo dessa autora. Vem comigo. Acho que vocês já viram aí, né, a thumb, já viram aí esse nome maravilhoso. E eu quero ler tudo de Susan Sontag. Eu vou mostrar alguns livros que eu tenho aqui sobre a autora e falar um pouco sobre ela. E como começou tudo isso, né? Começou por causa desse livro aqui, que são as entrevistas que ela deu para a revista Rolling Stones. Eu li esse livro, aliás, eu nunca tinha lido nada de Susan Sontag na época em que eu comprei esse livro. E aí eu comecei a ler e me apaixonei. Aí depois eu assisti um documentário que tinha na HBO sobre a vida dela. E eu fiquei alucinado, eu disse, caramba, que mulher incrível. Era uma ensaísta, uma cineasta, uma ativista, lutou ali contra, era anti-guerra, também pelas causas LGBTQIA+, em prol também sobre os direitos humanos e campanhas sobre a AIDS. Eu me apaixonei demais. E aí eu fui pesquisar muito sobre ela. E eu acabei, né, lendo esse livro. E eu fiquei apaixonada. A entrevista que ela dá aqui é uma entrevista bastante contundente. Que ela vai contar muito sobre o seu íntimo, sobre seus livros, o que ela pensa, o que ela acredita. Além do mais, sobre a sua doença, que ela tinha descoberto recentemente que estava com câncer. E aí foi construindo toda essa história e eu disse, quando eu terminei esse livro, eu disse, socorro, eu preciso ler mais sobre a Susan Sontag. Aí depois eu peguei Diante da Dor dos Outros, que foi um tapa na cara. De fato, é exatamente isso, porque esse livro, ela vai focar muito sobre a reflexão da dor dos outros, sobretudo essa questão midiática, de notícias sobre guerras, sobre desastres, sobre a dor dos outros, mostrado pela mídia, mostrado na cultura, nas fotografias, e, enfim. É nisso que ela foca e faz todo aquele discurso e aquela com maestria, né, do tudo que ela acredita sobre esse tema da dor e da dor, do entretenimento, aquela coisa toda. É maravilhoso, eu gostei demais disso aqui. Inclusive é um dos livros que eu até separei para reler, porque não tem vídeo no canal e eu pretendo reler para fazer algum vídeo por aí. E aí eu fui pesquisando e encontrei os diários, né? Os diários estão sendo publicados pela Companhia das Letras, né? Mas quem está organizando é o David Riffe, que é o único filho dela. Eu vi boatos que iria sair um terceiro volume, mas até agora nem lá fora foi lançado. E aí eu comecei a ler o volume 1, muito interessante. Dizem também que esses diários, a Sontag que não queria que fossem lançados, porque tem muito do seu íntimo aqui, mas o filho está fazendo uma seleção, organizando e lançando. Eu gostei bastante, eu li até metade desse diário, inclusive eu quero terminá-lo. Eu gostei bastante do diário dela, porque aqui a gente vê a Sontag de forma muito íntima. Inclusive ela conta que os primeiros momentos, né, quando ela entra na faculdade e se depara com um novo mundo. E claro, tudo que ela consome ali de cultura, filmes, peças teatrais, mas o enfoque é bastante na literatura. Ela lê muito. E tudo que ela lê, ela escreve aqui sobre o livro que achou. E quando você termina de... Eu nem terminei de ler esse livro, né? Tava na metade. Eu já tinha uma lista gigantesca de livros que ela cita, que gostou bastante, que ela elogia. Não só livro, mas também autores que ela anota lá, que diz que vai ler depois. Eu anoto também, porque eu quero conhecer. Porque era uma mulher muito interessante. Então, o que ela lia aqui agregava muito. Então, eu comecei a anotar muitos livros que a Sontag anotou, escreveu aqui em seus diários, né? E eu fiquei alucinado. Aí lançou o Diário 2, e eu pretendo ler também em breve. Nesse momento, tem vários livros de ensaios, né? Como, por exemplo, Contra a Interpretação. Tem o outro que é sobre o signo de Saturno, né? Que é acho que é um dos últimos lançamentos dela, que a Companhia das Letras fez.
Tem Ao Mesmo Tempo, que tem inclusive uma introdução do David Riff, que é o filho dela. E tem esses aqui que eu gostei bastante, né? Eu tinha começado a ler, que é sobre fotografia, que ela vai falando sobre a fotografia, que era uma mulher apaixonada pela fotografia. Então eu fiquei bastante surpreso com esse livro de fotografia dela, que é muitíssimo interessante, que eu quero fazer vídeo também aqui pro canal. E esses outros aqui que eu não consegui as edições normais, mas consegui as edições de bolso, que é Vontade Radical e Questão de ênfase. São esses dois de ensaio. Mas esse aqui eu li e me chamou muita atenção. Inclusive esse livro ela cita no documentário, né? O documentário é citado esse livro que se chama Doença como Metáfora, Há de Suas Metáforas. Ela escreve esse livro, se eu não estou enganado, no período em que ela descobre que está com câncer. Há uma reflexão, né, que passa em sua mente, sobretudo a questão de o medo da morte, um monte de coisas. E aí, isso eu vi no documentário em que ela fala sobre isso. E nesse livro, ela foca muito nisso, né? Ela traz a questão da doença, mas também ela traz questões sobre a AIDS, que ela encabeçava muito sobre essa questão da campanha, né, em prol a essas causas. Era muito interessante isso aqui. E aí eu também pretendo fazer vídeo pro canal. Se eu não estou enganado, esse livro nunca foi lançado em edição normal, só edição de bolso. E por fim, ela escreveu um único romance. Me corrijam se eu estou errado. É esse aqui. Que é um romance, que é um livro raro, né? Encontrei quando eu fui ao Rio de Janeiro. Encontrei lá no Sebo Berinjela, até o carimbo. Aqui, ó, Na América, romance. Se eu não estou enganado, é o único romance que a Sontag escreveu, porque ela era uma autora de ensaios, se eu não estou enganado, contos, mas eu acho que não era contos, era ensaios, era uma ensaísta e roteirista. Então ela nunca tinha escrito um romance, parece que esse é o único romance dela. Eu tô bem empolgado, né, com os livros da autora, porque é uma autora que eu sempre quis ler tudo. E quando eu juntei tudo para fazer esse vídeo, né, aqui, eu não sabia que era tanta coisa. Socorro. Vamos lá, né, Sontag, vamos lá ler tudo dessa autora maravilhosa. Comenta aqui embaixo se vocês já leram alguma coisa de Susan Sontag. Existe uma biografia dela também, feita pelo aquele autor, o mesmo autor da biografia o Muse, né? A mesma biografia da Clarice Lispector. Eu vou deixar até aqui a capinha. Algumas pessoas não recomendam essa biografia. Enfim, veremos, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou daquele like, se não tem inscrito no canal, se inscreve. Comenta aqui embaixo se já leu algum livro da Sontag. E desses que eu mostrei, qual que vocês recomendam para ler urgente. Até mais. Tchau.